Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do RPG Planet. Eu sou o Cello e hoje temos um convidado especial. Mas hoje também temos a Lina aqui. Lina, primeiro dê sua boa noite antes da gente apresentar. Ei! Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A gente não Isso, sabe que horas que o pessoal vai estar assistindo a gente. Tô animada, vamos falar de Traveller. Eu sou isso. muito fã de Traveller, de ficção científica em geral, então tô animada para trazer esse RPG pro Brasil. E vamos lá, vamos conversar com o Gabi hoje. Isso. Bem-vindo, Gabi. Ele que é nosso convidado especial, Gabi Fonseca, consultor científico e escritor também, apaixonado por Traveller, que vai ajudar a gente a apresentar esse mundo para vocês. Boa noite, boa tarde, boa madrugada. Gabi Fonseca, belezinha? Tempo relativo, galera. Tempo É. relativo. Muito obrigado por me receber, Cello, Lina. Muito bom estar com vocês aqui. Maravilha. Muito bom. Então Muito bem. hoje nós vamos falar de Traveller, mas não só do RPG, também de conceitos científicos que permeiam esse universo fantástico aí, desse jogão de ficção científica. Primeira questão que eu queria levantar com você, Gabi, é a questão de hard sci-fi. Muita gente identifica o Traveller como um RPG hard sci-fi. Não, eu não acho que é exatamente isso, acho que tem espaço para fantasia ali no meio também. Mas isso é uma coisa que às vezes intimida as pessoas, né? De conceitos científicos avançados. Eu tô, sei lá, um background de jogar Dungeons and Dragons e agora eu quero jogar uma coisa de ficção científica, mas eu tenho medo de errar. Que dica que você dá para um mestre de primeira viagem que quer entrar no mundo de ficção científica de Traveller e tem medo desses conceitos científicos? Olha, eu acho que o primeiro ponto a abordar é realmente essa classificação como hard sci-fi, né? Porque é muito engraçado, porque se você for na internet perguntar para 10 pessoas o que é hard sci-fi, você vai ter tipo umas 12 a 15 respostas, né? É verdade. Porque tem gente que fala, não, hard sci-fi é tipo The Expanse, aquilo ali que é hard sci-fi. Aí tem gente, não, que isso? Tem viagem mais rápido que a luz? Não, não é hard sci-fi. Hard sci-fi tem que ser sem viagem mais rápido que a luz, tem que ser sem ser verdade. Aí tem gente que vai falar que nem a vida real é hard sci-fi. Vai falar que não é. Então, é um pouco difícil. Depende da escala que você usa. Mas, assim, o Traveller tem esse aspecto, essa estética mais pro hard sci-fi do que um science fantasy, tipo Star Wars. Mas, ao mesmo tempo, no Traveller você tem viagem mais rápido que a luz, tem psiônico, tem forma de vida alienígena. Então tem, tipo, coisas assim que não cabem no entendimento da ciência moderna, mas aí que eu acho que é o grande diferencial do Traveller, e é grande parte do que me atraiu num primeiro momento tanto ao sistema quanto ao universo, do universo cartografado, que é a consistência. E eu acho que essa é a beleza. Você não precisa necessariamente ter algo que seja apegado, assim, piamente à realidade para ser um hard sci-fi de qualidade. Desde que você introduza, assim, algo diferente e pense, pô, quais são as consequências lógicas de no universo existir isso aqui? E no Traveller você tem muito disso, porque como a viagem mais rápida que a luz funciona no Traveller é o motor de salto, né? Uhum. Aí tem algumas regras básicas. Como funciona o motor de salto? Na prática, não importa tanto, só importa as consequências que ele traz para o universo. E a consistência das consequências em tudo, né, praticamente. Exatamente. Aí você tem que pensar quais são as ramificações disso. Aí você tem lá, o salto demora sempre uma semana, não importa a distância. A nave fica isolada do universo maior enquanto está no salto. O salto gasta 10% da massa / volume da nave em hidrogênio. E aí vão surgindo consequências. Pô, se não tem comunicação mais rápido que a luz, você tem que botar numa nave, e a nave sempre demora uma semana, então demora para a comunicação, para as mensagens chegarem no sistema. Aí, pô, como é que a gente pode organizar um governo nesse sistema? Pô, tem que ter independência. O pessoal lá não pode pedir, pô, manda um conselho aí, o que eu faço, chefia? Não adianta, demoraria 2 semanas para voltar a mensagem. Naturalmente começa a surgir uma coisa assim meio feudal, em que você tem o líder de um sistema dando a aliança dele a um outro sistema, e você cria essa estrutura neo-feudalista. E dá pra ser um fora da lei, né? A notícia sobre seus crimes demoram pra chegar em outros planetas, né? Rapaz. Há 100 anos atrás, se você quisesse sumir do mapa, você sumia, né? Uhum. Se você fosse um cara lá em Portugal, fiz merda. Aí vem aqui pro Brasil. Foge pro Brasil. Não, tinha gente que tinha 4, 5 famílias aí, dependendo do lugar aí, porque o cara
O cara casava de novo, tinha 2, É. 3 RGs diferentes, né? Tinha essa malandragem Tinha aí. essa vibe. E no Traveler é interessante você ver a altíssima tecnologia, mas a sociedade indo pra essa coisa neofeudal. O neofeudal tem até títulos de nobreza e coisas assim dentro do jogo, né? Que eu acho que é onde iria uma sociedade com esses problemas de comunicação, talvez, né? Pode ir pra outros lugares também, mas uma das possibilidades é essa, né? É porque, na verdade, o nosso mundo moderno, né, a gente, com a internet, comunicação instantânea, eu acho que esqueceu um pouco como era, porque a maior parte da história da humanidade foi assim, com essa dificuldade na hora de comunicar coisa. Até 20 anos atrás, pô, não sei qual é a demográfica aqui do pessoal que está ouvindo a gente, mas quem já fez um cheque flutuante, levanta a mão. Porque, pô, dava para fazer isso. Para quem não sabe o que é o cheque flutuante, né, pô, talvez tenha que explicar o que é um cheque para início de conversa. Eu acho que cheque tá tranquilo. Cheque acho que cheque o pessoal vai entender. Era um negócio que dava para fazer porque os bancos, né, eles só falavam um pro outro, gente, tá aqui como tá o meu balanço financeiro aqui no final do dia. Então, se você fizesse antes, você conseguia sacar um cheque 2 vezes na prática, sem eles perceberem. Se você conseguisse pagar ao final do dia, você estava ali e conseguia pegar um dinheiro a mais do que você deveria tecnicamente ter conseguido. Isso existia por causa da lentidão de comunicação. Hoje em dia... Não tem a menor chance. Fazer um Pix flutuante? Não tem como. Exato. Isso também abria... Mas isso é incrível, né? Porque a gente estava ontem assistindo The Expanse, que a gente está reassistindo. E essa questão da comunicação é real. Assim, né? Vamos mandar um pedido de socorro. Qual é a distância que vão conseguir pegar o nosso sinal de pedido de socorro? Meu, é muito bom, é muito bom. Tem um monte de perrengue. Isso é o tipo de coisa que a gente não pensa mais hoje em dia, né? Não pensa mais. São perrengues reais, assim, muito bom. Mas deixa eu voltar à primeira pergunta, que a minha primeira pergunta foi cheia de mini perguntas juntas, e eu não queria... É que a gente vai começar a devanear aí. Eu não queria pular a questão do mestre se intimidar com a ciência do Traveler. Que dica você daria para um cara que tá com o livrão na mão pela primeira vez e quer mestrar, mas tem um pouco desse receio? Que tipo de conselho você daria? Eu vou dar 2 conselhos. O primeiro é para pessoa que realmente não tem o hábito muito da ficção científica, mas vale para qualquer um. Eu acho que o primeiro conselho é: confia no bom senso. De modo geral, o Traveler faz um excelente trabalho, o próprio sistema, como ele é montado, as coisas como funcionam, de representar a realidade, sabe? No sentido de que, pô, se eu sou um cara com preparo físico, de atletismo, eu vou conseguir correr por um período razoável de tempo. E isso está muito em linha com o que a gente espera, a nossa expectativa do que faz sentido, sabe? O que uma pessoa consegue ou não fazer dentro do sistema. Porque não é um sistema de high power, que nem o Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, você no nível 15, você já é basicamente um semideus na Terra, né? Sim. Traveler não. Traveler é muito sobre gente como a gente. Inclusive, eu tava conversando com um amigo outro dia, que ele tava falando, eu adoro a história de gente super poderosa em situações completamente mundanas, normais, tipo o super-homem tendo que comprar café ali na esquina. Aí eu, não é divertido, mas cara, pra mim realmente o que me atrai, e de novo, o que me dá esse amor assim pelo Traveler é a história de gente como a gente em situações anormais, situações estranhas. Perrengues, por exemplo, o Alien. Alien é um filme sobre gente como a gente numa situação limite. Eu também me empolgo muito com essa questão do ser humano ser gente como a gente e estar numa situação da experiência mais básica do Traveler, sabe? Você não é nativo de Marte, por exemplo, tá ligado? Você não é nativo de qualquer planeta fora da Terra, então vão ter condições lá que não são comuns para você, gravidade, atmosfera, sabe, assim, oxigênio. O espaço é hostil, né, cara? Essa parada entendeu? É forte. E você se adaptar a isso, assim, é o que mais me encanta nesse processo todo. Tem um quadrinho muito bom chamado Free Fall. Um quadrinho deles, eles falam: o espaço não tá tentando te matar, mas se você der a oportunidade pra ele, ele vai dizer, como eu posso recusar? Tá aí dando mole, né? Então, o segundo conselho, né?
Para o pessoal que já é mais familiar com ficção científica, já tem o hábito de ler, é um conselho, na verdade, muito parecido com o que você encontra no verso do livro do Dungeons and Dragons, né? Que se você for lá, acho que é o apêndice C, não sei de cabeça qual é o apêndice, mas se você for lá, tem uma lista de livros, filmes, mídias, de modo geral, né, que eles recomendam. Pô, se você quiser inspiração, dá uma lida nisso aqui. Vai te dar uma inspiração, vai te dar uma sensação de como é a intenção aqui de criar essa atmosfera do Dungeons and Dragons. E a mesma coisa é verdade para Traveller. Você pode puxar muito do que você vê em série, do que você vê em filme, principalmente literatura, eu acho, da ficção científica, da época que foi escrito. Tem uns livros que são, assim, referências. Por exemplo, se você lê um pouco do Arthur C. Clarke, alguns livros do Robert Heinlein, um pouco de Fundação, a coisa do Isaac Asimov, dos livros que cobrem o Império Galáctico. Traveller é fortemente inspirado em Fundação, então, tipo, essa questão... É um ótimo lugar para começar. É muito acessível, tem várias edições já em português traduzidas, é super interessante. Eu recomendo. Fundação é um ótimo lugar para ler, para se inspirar, assim, um pouco do Traveller. Mas também nada impede de você assistir Aliens, do James Cameron, e colocar no seu mundo de Traveller direto, e roubar o plot principal para você se divertir num sábado à tarde, né? Inclusive, existe uma teoria da conspiração que James Cameron, ao fazer Aliens, fez exatamente o que você está sugerindo fazer para trazer para o Traveller. James Cameron talvez tenha feito isso trazendo do Traveller para a telona. Ô, louco, será que foi roteiro inspirado? Classic Traveller tem uma aventura chamada The Chemex Plague, que é, assim, é um negócio esquisito. Tem um organismo que se multiplica muito rápido, que é um organismo invasor no planeta, ele tem uma coisa meio um sangue meio ácido, que corrói coisa. Olha só. O pessoal tem que ir lá sem saber o que é, fazer uma extração. Curioso isso. Mas assim, teoria da conspiração. Ninguém sabe se é verdade, se foi inspirado ou não. Se não foi inspirado nisso, os dois devem ter pego de uma mesma fonte anterior, talvez, não sei. Isso. Mas essa é a grande verdade, né? Ficção científica, o que a gente entende hoje em dia como a literatura de ficção científica, ela nasceu em revista pulp, né? Lá nos Estados Unidos. Coisa que você ia na banca de jornal, você comprava tal qual você compra um gibi da Turma da Mônica, sabe? É um negócio em larga escala, em massa. Eles pegavam a ideia um do outro o tempo todo. Pode crer. E eu também tenho uma outra dica, Tchê. Diga. Porque assim, confia no livro também. Porque o livro, ele tem muito exemplo. Então, por exemplo, eu que era péssima em física, eu adoro ficção científica, mas eu sempre fui muito ruim nessas coisas. E lendo o livro me dá um pouco de tranquilidade, porque ele tem muita referência, muita tabela, e muito exemplo também para você entender aquilo. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Quando você tá lendo o livro, você consegue entender bem assim, o que você precisa para narrar o jogo, sabe? Sim. E no mundo de Traveller, a viagem acima da velocidade da luz, né, os saltos, são uma parte fundamental da experiência Traveller, né, da experiência do viajar, né, de ser um viajante. E eu queria, o Gabi já começou a falar um pouquinho disso, eu queria que ele concluísse e ampliasse esse assunto, que eu queria entender e queria que você explicasse para nossa audiência como que funciona um motor de salto de uma nave de Traveller. Eu sei que ele usa hidrogênio como uma espécie de combustível e ele cria praticamente um mini universo. É mais ou menos isso? É quase isso. O motor de salto do Traveller, ele é interessante porque ele foi originalmente criado não com uma base em algo que era tido como cientificamente plausível, né? Originalmente. O Mark Miller, que é o criador original do Traveller, ele criou algo que... Ele criou as regras, né? É o que eu tava falando, né? O como não importa tanto para ficção como o que aquilo causa, né? Então, quando ele criou o sistema de RPG Traveller, ele queria criar algo que conseguisse trazer para esse universo as circunstâncias que permitiriam as histórias que ele gostava de ler quando ele era moleque, né, nas revistas pulp de ficção científica, aquele tipo de universo, né? E com essa coisa do neofeudalismo, etc e tal. Mas depois, né, principalmente hoje em dia com o que a gente entende, um pouco da questão da física moderna, tem
a métrica de Alcubierre, que é uma solução para relatividade geral, que parece permitir velocidade mais rápida que a luz. A gente, a posteriori, né, conseguiu descrever certos aspectos do motor de salto com uma lente mais científica, né? Eu ajudei a escrever um livro que foi recentemente publicado pela Mongoose, chamado Starship Operator's Manual, que é uma versão modernizada de uma publicação originalmente para Mega Traveler, publicada no início da década de 80. E foi assim que a gente conheceu o Gab, né? Foi vendo o nome dele nos créditos e falou, esse cara deve ser brasileiro pelo nome, hein? E a gente tava louco atrás de um astrônomo, né? E eu falei assim, eu não acredito que a gente tem um astrônomo brasileiro que escreveu pra Traveler. Tipo, foi muito legal. Eu fico até encabulado. Você não consegue me ver, mas eu tô aqui com todo coradinho. Oh, meu Deus, encabulado. Mas continua, você escreveu, você foi consultor em alguns livros e escreveu esse, né, que é o manual, né? Qual que é o nome? Perdão, esqueci o nome. É o Starship Operator's Manual, o Manual do Operador de Naves. Isso. Uma tradução livre, né? Eu fui um dos coautores, porque como assunto muito amplo, né? Cobrindo tudo sobre naves espaciais, foram 4 autores e cada um cobriu uma área diferente. Mas eu fui responsável pelo capítulo justamente sobre o Gravitics, que é tudo que envolve a gravidade artificial no Traveler, né? E o Jump Drive, o motor de salto. Então eu fiquei a cargo de tentar justificar como funciona, né? No universo do Traveler, você tem o psiônico, né? Você tem essa parte você tem o Giordani, o consulado Giordani nas Spinward Marches. Eles são toda uma nação de humanos que usam psiônica de forma muito regular. Você tem os Droin, que são entidades também com capacidades psiônicas, que é uma coisa mais da ficção científica mesmo, né? Não existe nada conhecido pela ciência moderna que realmente possa ser psiônico. E no livro do Mark Miller, O Agente do Império, Agent of the Imperium, tem uma implicação sutil de que existe algum tipo de correlação entre o espaço de salto, né, o jump space, e essa habilidade psiônica. Não necessariamente psiônico, mas a consciência, porque isso é um negócio muito importante na ficção do Traveler, essa questão da consciência. Na ficção, eu digo ficção literária mesmo, né? O trabalho literário do Mark Miller. Na realidade criada por ele, né? De certa forma, né? É essa ideia de que... É uma ideia também que depende de como você interpreta a mecânica quântica, né? Que fala muito da questão do observador, do que é real, o que não é real. A realidade só se torna real quando você tem um observador, né? Aí a gente cai numa filosofia um pouco mais pesada, né? A árvore que cai na floresta só faz barulho se tiver alguém pra ouvir, né? Essa parada, né? Pois aí tem essa questão, né? Aí a gente começou a ver mais por esse lado, né, da mecânica quântica, como é que a gente poderia tentar encaixar isso, e a gente achou que a forma mais segura de poder escrever no livro, né, no manual, o que é o Jump Space? Não sabemos. Ninguém sabe ao certo. No próprio universo do Traveler, o Jump Space, o espaço de salto, é uma incógnita. Ele existe, ele é usado já há aproximadamente uns 10 mil anos. Ele é confiável, né? Apesar de não se saber ele é confiável. Tem alguns tratamentos médicos que ninguém sabe, mas funciona, né? Tem algumas coisas, tipo... Anestésico, por exemplo. Anestésico é um negócio um pouco perigoso, porque ninguém entende ao certo qual é o mecanismo que faz aquilo bloquear a consciência. Olha só que maravilha. E a gente usa há pelo menos, sei lá, 80 anos mais. Doideira. E eu vou tranquila na anestesia, olha só. E o perigo, né? Eu já tive que tomar umas 2, 3 anestesias geral. Será que o mundo da anestesia é o space, é o universo do Jump Space? Aí a gente começou a virar Duna. Você fica doidão e você consegue viajar mais rápido que a luz. Tipo isso. Mas esse universo de Jump Space, pra quem tá completamente de fora de Traveler, tem um paralelo, assim, simples no Star Wars, que seria o hyperspace, aquele lugar para onde a nave vai quando ela tá fazendo esse salto acima da velocidade da luz. Pois é. Então, na ficção do Traveler, o Jump Space ele é um espaço em que a física funciona de forma diferente ao espaço real. Inclusive, no livro tem uma notinha de rodapé falando, pô, galera, espaço real tem gente que reclama dessa nomenclatura, porque, Jump Space é tão real quanto espaço real, mas é o que o pessoal usa, então vamos usar esse termo. Mas o Jump Space, ele é como se, no nosso universo real, né, no Real Space, a velocidade da luz é uma constante, né? Você não consegue nunca chegar na velocidade da luz, você consegue se aproximar dela. Então, o espaço e o tempo se acomodam para permitir que a velocidade da luz sempre seja a mesma. Porque, por exemplo, se você, Cello, estiver viajando a
metade da velocidade da luz, do meu ponto de vista, a velocidade da luz que você vê e a velocidade da luz que eu vejo tem que ser a mesma. Mas se você fizer a matemática, você vê que isso não faz sentido, a não ser que o tempo passe de forma diferente para você, Cello, do que passa e vice-versa. Então é quase como se a realidade se remoldasse para acomodar essa verdade fundamental. De Cara, que que maluquice isso, cara. Isso é muito doido, cara. Isso é muito maluco. O universo é um lugar fenomenal e ele não tem o menor compromisso de fazer sentido pra gente. A gente tem que sentar e aceitar. É complicado. Sinistro. Mas no Jump Space, ao invés da velocidade da luz ser uma constante, é o tempo que é uma constante. É esse tempo de aproximadamente uma semana. Uma semana. E quando você tem o tempo constante, de repente, é o espaço e a velocidade que viram o que a gente chama na física de variáveis livres, né? Que você pode mudar esses valores para preservar aquele valor ali, que é o tempo. E aí você consegue viajar a velocidade que você quiser. Só que a física, como a gente entende, por exemplo, nossos processos biológicos, a gente precisa do tempo. Tem que ter uma ordem certa, tem que ter assim, uma ordem certinha, tem que ser no tempo certo, senão a gente não consegue viver. E aí o que eles fazem? Uma nave, quando vai saltar no Traveler, ela arrasta uma bolha de espaço normal com ela, em que a física normal é preservada ali dentro. É para manter essa bolha inflada, assim, usando a analogia realmente de bolha, né? Como se fosse uma bolinha de sabão. Você preenche ela com esse hidrogênio, ali essa nuvem de hidrogênio que mantém meio que uma pressão interna dessa bolha, e você vai viajando ali no Jump Space durante aquela semana até você ser, abre aspas, cuspido, fecha aspas, de novo no espaço normal, onde você quer. Preferencialmente, se você não tiver feito nada errado, você sai onde você quer. Se você tiver feito um misjump ali, um salto errado, aí, bom, depende de quão benéfico o seu referee for com você, né? Deixa eu só ver se eu consigo entender o conceito. Eles pegam como se fosse uma criocama em volta uma cama de criogenia em volta da nave. Não, que você não é paralisado, você pode andar na nave, você vive uma semana normal. Não, eu sei, mas o efeito da câmera de criogenia. Não, é o efeito de te isolar numa realidade em que o tempo passa. Porque ele congela o tempo, né? Não, ele não congela. A pessoa na cama de criogenia, ela não envelhece. Não, é diferente. Lá você... O tempo não passa pra ela. No Traveler passa-se uma semana, de qualquer forma. A bolha, né, de hidrogênio ali criada em volta, ela é quase como uma simulação do seu universo que você já está acostumado. É como se você estivesse colocando um peixe num aquário novo. Sabe quando você coloca aquela sacola com a água original do peixe antes, para ele se adequar, antes de você soltar ele no aquário novo? A bolha de microespaço que você cria para o motor de salto é exatamente aquela sacolinha plástica que o peixe está acostumado ali. Ele está entrando em outro universo, ele está saindo de um aquário e está indo para o outro, ou sei lá, ele está saindo do mar e está indo para um aquário, ou vice-versa. Então ele está saindo... Essa analogia é excelente, cara. Eu queria ter bolado essa analogia eu mesmo, porque é muito boa. Valeu. Olha só! Agora tô feliz. Fiquei feliz. Tirei 10 aqui do professor. Então essa bolha do Traveler é justamente para, cara, simular o que o seu corpo está acostumado a viver naquele universo, entendeu? Enquanto que fora dele, fora dessa bolha, tá acontecendo as maiores loucuras e os maiores desafios à lógica e ao tempo e espaço possíveis que te garantem essa viagem acima da velocidade da luz, entendeu? Pois é. Ninguém sabe ao certo como é o espaço de salto, né? Porque se você tenta empurrar algum tipo de instrumento, algum sensor para fora da bolha, se você puxa ele de volta, não tem instrumento. Aquilo ali deixou de existir, foi desmaterializado, sabe? A física normal não funciona lá, os negócios viram partícula subatômica e foi embora. É o que a gente, abre aspas, é o oficial, fecha aspas. Mas aí, na verdade, entra essa questão, né, também, que é muito complicado falar sobre Traveler, porque o nome do universo, né, o universo cartografado, muitas vezes é referido apenas como Traveler, que é o mesmo nome do sistema. Então é muito difícil você separar, mas o que é uma pena, porque o sistema Traveler é extremamente modular. Você pode usar para fazer quase qualquer universo de ficção científica, né? E a intenção do Mark Miller era ser completamente genérico mesmo, mas aí ele não conseguiu, né? Ele foi colocando conceitos interessantes que acabaram fundamentando o cenário depois, né? Ou eu tô enganado? Mais ou menos, foi mais ou menos isso, né? Porque
quando ele criou realmente, era Game Developers Workshop. Não confunda com Games Workshop, que é outra. É outra, Outra franquia com outro Imperium. Mas o Game Developers Workshop, quando eles publicaram o Traveler originalmente, eles realmente publicaram como um sistema genérico. Não tinha um setting, não tinha um universo assim, específico. A intenção original é você, árbitro, vai criar seu universo, você vai criar os cenários para os seus jogadores, e é isso. Só que, quando começaram a chegar reviews do Traveler em revistas especializadas em RPG, tinha gente falando, tinha duas visões contraditórias. Você tinha o pessoal falando, cara, adoro sistemas incríveis, fomenta a minha criatividade, eu consigo dar uma estrutura onde eu consigo criar meu universo, é maravilhoso. Enquanto isso, você tinha o outro grupo que falava, pô galera, eu trabalho das 8 às 5 todo dia, 5 dias por semana, eu não tenho tempo de ficar criando um universo inteiro para jogar uma sessão de RPG com os meus coleguinhas. Assim, se um sistema não tem um universo oferecido junto, apoiado pela companhia que está publicando o sistema, eu não vou jogar, desculpa, eu não tenho tempo para isso. E aí eles perceberam na Games Developer Workshop que, apesar de não ser a intenção original deles, eles iam ter que criar um universo. E aí eu acho que foi na primeira edição do Journal of the Traveler's Aid Society, o original, da década lá do final de 70, que eles fizeram uma lista dos imperadores do Terceiro Império. E aí tinha ali, quando nasceu, quando morreu, e um parágrafozinho sobre o reino daquele imperador. E foi uma das primeiras coisas que eles criaram sobre o que viria a ser o universo que a gente hoje em dia conhece como o universo cartografado, né? O Charted Space. E aí começou a meio que espiralar. Começaram outros autores que escreviam para essa revista sugerir aventuras que se passavam nesse universo, aí criaram os Spinward Marches, aí meio que eu acho o processo de criação do universo, do Official Traveler Universe, como eles chamavam na época, o OTU, e que hoje em dia é o espaço cartografado, né? Ele meio que cresceu, sabe? Ele cresceu quase que sozinho, de certa forma. Foi uma forma orgânica, né? Uma coisa natural, né? Exatamente, ele cresceu de forma natural, com a colaboração, a contribuição de vários autores através de décadas, e aí hoje em dia, por esse negócio incrível, que eu fico embasbacado, sabe? Cara, eu fico maravilhado, realmente. Eu tenho um amor por esse universo. Mas eu já aproveitando falando do universo, qual que é a do Terceiro Império? Que quando você escuta o Império Intergaláctico, de novo, minha cabeça de Star Wars já pensa lá no Darth Vader, no Imperador Palpatine, invadindo aí, tomando o controle de vários sistemas. O Terceiro Império de Traveler não é bem assim, é bem diferente disso, na verdade, né? Como é que ele funciona e por que ele existe? O Terceiro Império, ele é o maior governo interestelar que existe no universo do espaço mapeado. Ele é bom ou ele é mau? É um império cruel, que nem o Império de Star Wars, ou ele é um império benéfico, ele é uma coisa tipo a Federação dos Planetas Unidos de Star Trek? Ele não é nenhum nem outro. Ele é, a princípio, acima de tudo, indiferente. Ele tem uma mão muito leve sobre ele como administra os mundos, né? Da última vez que eu contei, pode ter mudado esse número, ele tinha 8.272 sistemas estelares fazendo parte do Terceiro Império. Alguns desses sistemas solares com mais do que um mundo, né? Cara, mais de 8.000 sistemas. Deve ter lugar que tipo faz 40 anos que não vai ninguém do Império ver se tá tudo bem, né? Tem. Principalmente nas fronteiras. O Terceiro Império, a política deles é muito simples. Você, como membro do Império, você vai pagar os seus impostos, você não vai interferir com o comércio interestelar, vai obedecer essas leis extremamente liberais que consistem basicamente de escravidão não, por favor, armas nucleares não, por favor, e não atrapalhe o comércio. E psionismo não, por favor, né, também. Psionismo não, por favor. Isso aí é complicado. A gente tem que entrar aí a gente cai na história imperial, ano 800 no calendário imperial com as Psionic Rebellions. Complicado. Mas trazendo de volta pro que é o Império, essas leis. Se você segue essas leis, o Império tá pouco se lixando para o que você faz. Cada mundo tem o direito de autoadministração. Então, você tem, dentro do Império, mundos que são praticamente anarquias, você tem repúblicas federativas, você tem repúblicas no modelo grego
das Acrópolis, que é uma república direta, você tem burocracias supereficientes, você tem ditaduras religiosas, você tem uma miríade de tipos de governo que existem nos mundos individuais. Mas todos esses mundos têm uma presença da nobreza imperial, que servem como intermediadores, interlocutores entre esses mundos e o Império como um todo, e o Império cobra isso, né? Vocês não vão quebrar as minhas leis, não vão interferir com o comércio interestelar, e aí vocês se auto-administram. Em troca, a gente toma conta aqui do espaço entre os mundos. E, na verdade, essa é a grande... Nossa, é muito poder isso, né? Tomar conta do poder. espaço Então, entre os mundos. O mundo é seu, Deus do mas céu. o espaço entre os mundos é nosso. A estrutura dele é muito influenciada por uma coisa que o Mark Miller fala, né? Que também tá aí. Essa poderia ter sido uma terceira dica para os árbitros do Traveller, que é, na dúvida, considera a economia da coisa. O poder do Terceiro Império vem do comércio. É a troca de recursos entre os mundos que permite o Terceiro Império ter o poder que ele tem. E é por isso que ele é tão defensivo. Ele fala, se você interferir com o livre comércio entre os mundos, você vai arcar com as consequências. Certo. A Marinha Imperial, mais do que tentar defender o espaço de invasores externos, que acontece, mas assim, o principal dever da Marinha Imperial é a proteção do comércio interestelar. É derrubar pirata, escoltar cargas e coisas assim, né? Exatamente. É o que eles chamam de Trade Protection, proteção ao comércio, né? É a missão mais importante da Marinha Imperial. E é esse fluxo de bens e serviços e materiais e tecnologia entre os mundos que é o que dá ao Império o poder, porque ele não controla os mundos em si, os mundos são seus, mas o espaço entre os mundos é nosso. E por onde que passa todo esse comércio? Pelo espaço entre os mundos. Então, todo aquele comércio, o Império consegue proteger, guiar e pegar um pedaço para financiar a própria existência. E ele cria essa meio que uma comunidade interestelar, que é o Terceiro Império, que é essa entidade extremamente poderosa. Aí é complicado, porque para elaborar um pouco nisso, a gente teria que entrar realmente na história do universo do Traveller. Porque é o terceiro, né? É o terceiro Império. Como assim terceiro? Quer dizer que teve outros dois? Teve. Eu já tive muitas vezes na minha vida esse desafio de explicar para as pessoas o universo, porque você começa a explicar um negócio, só que você vê que tem um outro aspecto ali que, para mim, é uma delícia. Eu adoro isso. Quando você começa a estudar alguma coisa, você começa a aprender sobre algo novo, um universo novo, e você vai vai descendo um corredor metafórico e você vai vendo várias portas aí. Qual porta eu vou primeiro? Eu me divirto muito. Mas quem nunca entrou na Wikipedia às 3 da manhã e ficou clicando um link depois do outro e aí de repente você tem 65 abas abertas e você nem lembra qual era o assunto inicial da sua pesquisa? É mais ou menos essa pega, né? História da minha vida. Eu tenho, no mínimo, sempre 5 abas abertas. No mínimo. Mas... Terceiro Império, né? O Terceiro Império tem uma característica muito interessante. Você pode se perguntar, cadê a Terra? A Terra é o centro desse império? Aí a grande resposta, a grande surpresa, não. Não é. Então é que nem Star Wars? É uma galáxia muito distante? A Terra não existe? Não. Não é também. Ela tá ali, na fronteira do Império. E aí essa é uma coisa que eu acho muito original do Traveller. Assim, não foi o primeiro universo a fazer isso, mas é uma coisa que se vê muito pouco, que é a Terra é importante, mas não tanto, sabe? Ela é um pouco que nem Constantinopla. Ela já foi o centro do mundo. Mas hoje em dia, ela é um lugar razoavelmente importante, um ponto turístico, assim, notável, mas não é o centro do universo. E isso é porque no universo do Traveller, a humanidade não é, abre aspas, nativa, fecha aspas, só da Terra. A humanidade começou na Terra, os humanos desenvolveram na Terra, mas uns 300 mil anos atrás, antes do presente, né, do Traveller aqui, havia de ter o primeiro ser humano a fazer um uga-buga. Nossa. Antes do homem de Neandertal, talvez, uma coisa assim. Pouco antes, era realmente o início dos hominídeos. Nessa época, 300 mil antes do momento presente, né, 300 mil anos atrás, no universo do Traveller existia, não se sabe ao certo, não se sabe se é uma facção, não se sabe se é múltiplas entidades, múltiplas facções, mas sabia que existia uma espécie chamada os Anciãos, The Ancients, que por algum motivo tiveram algum interesse na humanidade e resolveram, vamos pegar esses hominídeos aqui e usar eles como os nossos assistentes. Então os Ancients pegaram
alguns exemplos, né, da humanidade, não pegaram a humanidade como um todo, né, mas pegaram alguns exemplos, alguns membros da humanidade, dessa proto-humanidade, e levaram para vários mundos diferentes. A teoria vigente no universo, né, é que no universo do espaço conhecido, é o que os historiadores discutem entre si, né, ninguém sabe ao certo por que eles pegaram os seres humanos, mas a teoria vigente é que era ou como animais de estimação ou como assistentes. Tá. E não existe uma consistência sobre como esse processo foi feito, porque em alguns mundos os seres humanos sofreram modificações genéticas para melhor se adaptarem. Tem um grupo de humanos chamados Luriani que foram adaptados, geneticamente modificados, para conseguirem ser anfíbios. Eles conseguem respirar debaixo d'água. Da hora. E eles foram adaptados para o mundo em que eles foram deixados. Em outros casos, você tem humanos que não foram adaptados. Foram simplesmente largados. Por exemplo, os Geoni, de Old Expanses, no setor das velhas expansões. Os Geoni, eles foram humanos que foram largados no mundo com uma gravidade alta, e aí, nos 300 mil anos que se passaram entre eles serem largados lá e agora, eles começaram a se tornar mais baixinhos por causa da alta gravidade. Baixinhos, os mais traços fortes. evolutivos foram diferentes para eles, eles ficaram diferentes, é isso? Pois né? é. Então, mesmo em casos em que eles não sofreram nenhuma modificação genética, esses humanos desses mundos diferentes podem ser ou indistinguíveis de um humano da Terra, ou eles podem ter traços que eles simplesmente evoluíram com a passagem do tempo para melhor se adaptar ao mundo que eles foram largados. Por exemplo, nas Spinward Marches, você tem os Darians, que são altos porque eles estão num mundo com gravidade menor. Radiação ultravioleta alta no mundo deles levou ao desenvolvimento de um pigmento ligeiramente dourado. Então eles têm um brilho ligeiramente metálico na pele deles. As orelhas são ligeiramente São elfos, gente. São elfos do espaço. Essa é a verdade. Mas essa questão de pegar o humano e largar ele, né, em um outro planeta e não se preocupar, é o exemplo que você tem no The Expanse, por exemplo, com os Belters, né? Com a mudança do eles corpo, são né? Largados lá e eles ficam muito mais frágeis, né? Eles estão lá gerações com mais fracos, os ossos frágeis, né? Mas e o que aconteceu com os Ancients, com essa galera? Eles depois... Essa é a pergunta de 1 mega crédito. 1 milhão de créditos. Ninguém tem certeza absoluta sobre o que aconteceu, mas aconteceu algo catastrófico. Os historiadores do espaço, né, cartografado, chamam de a Guerra Final. E aí cai a grande dúvida, né? Porque não se sabe ao certo como os anciãos eram estruturados, não sabe se era uma única facção, se eram múltiplas facções, mas o que se sabe é que aconteceu algum tipo de cisão e eles começaram a atacar uns aos outros, em uma guerra que foi travada com um nível de tecnologia inimaginavelmente acima do que é possível hoje no espaço cartografado. Olha. O seu espaço cartografado hoje em dia, o Império lidera a tecnologia com um TL-15 e um máximo de TL-16. Só para explicar, pessoal, TL é nível de tecnologia. Nível de tecnologia. O planeta Terra atual está entre nível de tecnologia 8... 7 ou 8, né? O nível 7 ou 8. atual da Terra hoje. Uhum. O Terceiro Império tá brincando já com o nível de tecnologia 15, né? Já tá bem mais avançado. Eles têm, assim, uma tecnologia 15 relativamente amadurecida e estão fazendo experimentos com tecnologia 16. Uhum. É estimado que os anciãos travaram essa guerra final com um nível de tecnologia na ordem de 23. Nossa, 24. É inimaginável. A gente não consegue nem compreender a tecnologia. Com nível 15, você já tem viagem para outros sistemas solares, né? Viagem acima da velocidade da luz. Você já tem, cara, tecnologia arma laser, power armor, né? Aquelas battle dress, né? Aquelas armaduras mecanizadas. Você tem gravidade artificial. E isso no 15, imagina o que os caras têm no 23, né? Deve ser um negócio de louco. Pô, no nível tecnológico, acho que é 13. Acho que ele aparece pela primeira vez ou no 12 ou no 13. Você tem uma arma chamada o canhão de Meson. O canhão de Meson é como se fosse um acelerador de partículas, só que ele acelera partículas que não interagem com a matéria de forma normal. Você vê esse comportamento em alguns tipos de partículas reais. Por exemplo, o muon, que é um tipo de partícula que é gerado em processo de fusão nuclear, vem muitos muons do Sol, inclusive. Eles não interagem com matéria através do eletromagnetismo, que é a forma em que a gente consegue tocar nas coisas por causa do eletromagnetismo, né? Quando a gente empurra uma parede, a parede empurra a gente de volta, e é essa
repulsão eletromagnética que os átomos da parede têm pelos nossos átomos que faz a gente sentir essa solidez, né? Se você tem uma partícula que não interage com o eletromagnetismo, tal qual o muon, ele atravessa essa parede. Ele não interage nem com a força eletromagnética, nem com a força fraca. Eu acho que ele interage com a força forte. Ou, não me lembro agora se é forte ou fraca. Mas como que ele atingiria você a ponto de causar um estrago, se ele não vai interagir? Ele faz um processo, o decaimento, né? O muon, ele não é uma partícula estável. Ele é uma partícula que ele não é... Assim, a natureza, né? A natureza, ela é preguiçosa. A gente herdou isso da natureza, né? A natureza quer sempre trazer tudo para o menor estado de energia possível, né? Se você bota uma bolinha em cima de uma mesa, e se você empurra ela para fora da mesa, a bolinha quer para o estado de energia mais relaxado possível, que é o mais próximo do chão que ela conseguir. Isso é explicado de uma forma muito simples, né? Mas esse é o motivo de você ter decaimento radioativo. Os átomos radioativos, tipo um urânio 235 da vida, ele existe em um estado de energia que para ele não é o mais relaxado. Não é mais confortável. Não é mais confortável. Não é mais confortável. E, como todo mundo, né, ele quer conforto, né? Nada mais justo. Pô, eu quero conforto. Mas, para atingir esse processo, ele começa a decair. Ele vai liberando partículas radioativas e no processo ele vai se transformando em outras coisas. Partículas subatômicas que nem o muon passam por esse processo também. E o muon decai em um elétron e um antielétron. E o elétron e o antielétron, quando eles batem um no outro, meu amigo, você tem um flash de raios gama, altamente energético. Então, com a tecnologia avançada do universo do Traveler, eles conseguem criar esse feixe de muons e conseguem forçar essas partículas a decaírem dentro do alvo. Nossa. Então, enquanto ele é muon, ele atravessa a matéria. Então, se você tem ali uma blindagem na sua nave... Whatever. Whatever, meu amigo. Vai atrás. Ela entra... E vai te derreter por dentro. Do alvo e... Pum, uma detonação de antimatéria dentro do alvo. Nossa. Então você tem um feixe invisível que atravessa a matéria e você, cara, você consegue imaginar o terror que é você encarar uma marinha que tem essa arma e você não sabe da existência dela. Você tem sua frota indo na direção do inimigo e de repente você olha pro seu lado e vê uma nave sua explodindo de dentro para fora sem motivo aparente. Nossa, é uma imagem assustadora. Mas aí, com o avanço da tecnologia, foram descobertas formas de tentar defender contra isso. Aí você tem lá a Meson Screen, que consegue bloquear esse raio. Mas, enfim, o ponto é, se isso é possível com uma tecnologia nível 15, cara, com tecnologia nível 23, é especulado que vários dos cinturões de asteroides que existem no espaço mapeado foram causados pela Guerra dos Anciãos. São destroços. Pela Guerra Final. Destroços planetários. Nossa. Planetas que foram explodidos, viraram anéis de detrito. Caraca. Durante essa Guerra Final. Foi aniquiladora. Você tem mundos, por exemplo, nas Spinward Marches, você tem um mundo chamado Victoria, se eu não me engano. Ou Vitória ou Victoria, não tenho certeza. Mas o mundo todo coberto de crateras enormes, deixadas como resquícios da Guerra Final entre os anciãos. Né? E não sobraram mais Ancients. Eles sumiram do mapa. Você tem, então, depois da Guerra Final dos Anciãos, a humanidade espalhada pelo cosmos e relativamente desamparada. Né? Você tem o pessoal na Terra, como se nada tivesse acontecido, todo mundo muito bem, obrigado. Sim, sei lá, uns 250 mil anos atrás, o primeiro Uga foi Bulga. A nossa sociedade começa a se desenvolver. E com o passar das centenas, né, de milhares de anos, você tem uma civilização que surge acima das outras. Não na Terra. Num planeta chamado Vland. Você tem o surgimento da civilização Villani, mais normalmente dito como Villani, né? Porque é engraçado, o nome deles são Villani, só que o alfabeto, a fonologia da língua Villani não tem o som de V. Eles foram a primeira civilização, e assim, no universo do espaço mapeado, no espaço cartografado, você tem várias espécies não humanas, né? Nativas dos seus próprios planetas. Só que de todas essas espécies, os Villani foram os primeiros, desde a queda dos anciãos, a desenvolver o motor de salto. Então eles têm o universo inteiro na mão deles, porque só eles conseguem viajar entre as estrelas. Isso é um controle, é um monopólio de poder absoluto. É um negócio que dá uma vantagem para eles que não tem como combater. Você até tinha,
antes dos Villani desenvolverem motor de salto, civilizações que já estavam viajando entre as estrelas, só que da forma difícil, né? Da forma em que você se fecha numa lata de sardinha, acelera, Jesus! Solta pro universo e vê onde vai dar, né? Mas aí com o desenvolvimento desse motor de salto, do primeiro motor de salto, desde o final da Grande Guerra dos Anciãos, eles começaram a se espalhar pelo espaço local e primeiro eles encontraram formas de vida alienígenas, né, inteligentes também, e meio que incorporaram elas nesse proto-império que eles estavam montando, que ainda não era uma coisa assim imperial, né, era um modelo um pouco mais liberal, até que eles esbarraram num planeta em que tinha humanos. Aí eles, quem é que veio aqui? Foi você? Não foi você? Não, ninguém veio aqui, então como é que tem humano nesse planeta? E aí começou essa grande dúvida. A gente sabia o nosso lugar no universo, diziam os Villani de Vland. A gente veio de Vland, a humanidade surgiu em Vland. Como é que tem gente aqui nesse planeta? Uma nota histórica, né? E eles foram expandindo, começaram a esbarrar em mais planetas com outros humanos, outros grupos, outras culturas humanas. E eles começaram a perceber que, se eles queriam manter realmente controle, eles teriam que forçar essas civilizações a se adequarem ao modelo deles. A cultura Villani, ela é muito calcada em tradição. Eles são muito tradicionalistas, eles acreditam que eles têm um modelo certo de fazer as coisas. E assim, se você encontra um problema, você não tenta inovar esse problema. Você vai no registro histórico e vê como esse problema foi resolvido antes, sabe? Eles são burocratas. Eles são quase burocratas, assim, sabe? Eles têm uma crença no processo. Mas no início, nesse princípio, eles não eram tão assim. Eles eram muito mais inventivos, muito mais vigorosos, assim, na habilidade de explorar, etc. Isso foi uma característica que eles foram adotando quando eles foram percebendo qual era o lugar deles no universo, né? Eles tinham esse controle de vários mundos, várias civilizações esquisitas, e a gente acha que essas civilizações são uma ameaça. Vamos pôr um fim a essa ameaça. E eles começaram de uma forma hegemônica mesmo, de uma forma mais imperialista, a tomar controle desses mundos e impor a cultura deles nesses mundos. E eles foram crescendo, e crescendo, e crescendo, e aproximadamente, acho que, se eu não muito me engano, algo como menos 4.000 no calendário imperial, que de cabeça deve ser algo como talvez 1.000 antes de Cristo, talvez, não tenho certeza, mas fazer essa conversão de cabeça pra mim é complicado. Eu sei as datas importantes, mas... Eu acho que é 1.000, não é 1.000? Acho que é 1.000. Eu acho que talvez seja 1.000 depois de Cristo, talvez. Eu não sei se agora é antes ou depois, mas eles formaram, então, o que eles chamavam de Zero Circa, que na língua Villani significa o Grande Império das Estrelas. E eles criaram o que posteriormente veio a ser chamado do Primeiro Império. É uma situação um pouco parecida com o Império Romano, porque você tem esse grande império que se expandiu e foi incorporando os povos, abre aspas, bárbaros, fecha aspas, incorporando forçosamente esse império, foi expandindo, e chegou um momento assim que eles olharam nas fronteiras. Sobrou alguém? Não. Beleza. Fecha a porta, galera, desliga as luzes, agora a gente foca aqui dentro, vamos botar ordem na bagunça. E eles criaram, e foi aí que aconteceu essa mudança cultural, que eles começaram a ficar cada vez mais tradicionalistas e voltados para dentro, e essa questão do burocrata. Como é que a gente faz um império que vai durar para sempre? E eles criaram esse modelo em que você tem esses protocolos que tem que ser seguidos à risca, e tem uma ordem natural das coisas, e tem a estrutura social. Eles focaram a ambição natural das pessoas, que é de se aventurar, sabe? De ir ver as coisas. Focaram nisso numa luta social de subir no nível da burocracia. O próprio governo do Império Villani, do Zero Circa, ele, na verdade, não é um império no sentido tradicional, ele é uma grande burocracia. E ele se divide em 3 grandes burôs, que era a Narsica, Sharushid e o terceiro eu não me lembro de cabeça qual é o nome, mas são 3 quase corporações, sabe? O espaço Villani é administrado por essas 3 megacorporações que meio que controlam as diferentes facetas da vida. Porque a própria cultura Villani, ela era baseada numa tríade entre a casta dos comerciantes, a casta política e a casta dos Shugili. E Shugili, na língua Villani, você pode traduzir um pouco como talvez Miller, a pessoa responsável por moer os grãos, sabe? Sei. Eles são uma casta de cozinheiros, porque é uma peculiaridade. Eu falei que os anciãos, eles largaram os seres humanos nos mundos diferentes sem muito cuidado, né? Tipo, alguns mundos eram mais habitáveis, outros nem tanto. Vland, o planeta, abre aspas, natal, fecha aspas, dos Villani, é um mundo onde a biosfera não é compatível com a humanidade. Tá.
Então, se você mata um bicho e tenta comer aquele bicho, você muito provavelmente ou vai ser envenenado ou você vai ter uma intoxicação alimentar. Então, aparentemente, foi transmitido para os Villani pelos anciãos formas, técnicas de você conseguir processar esses alimentos, usando cozinhar, ferver, diluir, tratamento químico, ácidos, banho ácido, várias formas de tratar essa comida que era não comestível e transformar aquilo em comestível. E esse conhecimento foi sendo concentrado em uma casta, que são os Shugili. Então eles são quase uma casta religiosa, mas que é vital para a vida, porque são eles que conseguem transformar a comida em algo, sabe, que realmente seja comestível. E eu acho que isso daí também ajudou eles a desenvolver a ciência também, no geral, né? Sim, porque se eles aprenderam a como se alimentar, eles entendem a alquimia da coisa, eles começam a pensar em como que vai evoluir, eles poderiam evoluir a vida outros deles, facilitar a vida deles em outras áreas, né? Sim. E isso também é parte do motivo deles terem tido uma reação tão aversa a encontrarem outros seres humanos em outros mundos em que a comida era compatível com eles. Porque, de repente, a casta Shugili, que é uma da tríade fundamental da cultura Villani, viu que, caramba, a gente não vai ter o monopólio do poder sobre esses humanos, porque a gente não controla a comida. E isso, de certa forma, influenciou a atitude dos Villani de segurar o segredo do motor de salto de forma tão ferrenha. É nosso. Isso é nosso, pertence a nós, essa nossa fonte de poder, ninguém mais vai saber como fazer isso. E realmente, ninguém mais teve acesso ao segredo de como construir um motor de salto durante o reino do Primeiro Império, do Zírio Circa. Eles guardaram esse segredo a ferro e fogo. E pinta muito a atitude cultural deles em relação a várias coisas, mas enfim, cada uma dessas 3 megacorporações que faz parte do governo, é o Burô central do Primeiro Império, é meio que um reflexo de uma das 3 castas fundamentais dos Villani. Você falou, Lina, você falou uma coisa importante, né, da questão do desenvolvimento tecnológico. Tem uma última crueldade, uma última sutileza muito cruel sobre isso, né, da comida. O fato do mundo natal dos Villani ter uma biosfera incompatível com eles significa que vírus e bactérias não conseguem proliferar no corpo humano. Aí você pensa, mas isso é algo muito bom. Você não tem tanta doença, não tem tanta miséria, mas as ciências médicas não avançaram tanto, ficaram para trás. E isso, para citar o grande filósofo, isso é uma ferramenta que nós vamos usar mais tarde, amiguinhos. Mickey Mouse. Isso vai ser importante mais tarde. Mas enfim, o Império Villani então se expandiu, eles chegaram a esse ponto de equilíbrio. O som Mickey Mouse é perfeito, cara. Tô impressionado com... É, muito bom mesmo. Eu vou comprar tudo que você ama. Mas eles chegaram nesse ponto, né, em que eles conseguiram botar o controle, controlar tudo que eles se conheciam, viram que não acharam nenhuma outra civilização em volta e eles se contentaram. Pronto, a gente agora tem controle pleno e total de tudo e todos. Vamos criar agora uma estrutura que vai perdurar para sempre. Um império estável. E por causa desse modelo corporativo, né, dessas megacorporações, que era como os Villani controlavam os Zírio Circa, eles meio que focaram e fizeram uma engenharia social. Se vocês leram Fundação, sabem da psicohistória, né? Eu digo vocês a audiência. Eu sei que vocês já assistiram Fundação na Apple TV. Sim, a Lina é fã. Sim, eu adoro. Maravilhoso. Aliás, o Bruno Lira roubou a ideia da psicohistória pro cenário Voragem. Eu falei, Bruno, tudo bem, só vamos ter que chamar de outra coisa. Ele tá procurando outro nome. Então, se lembra que eu falei que o Traveler é muito inspirado em Fundação? Eles não se deram o trabalho de mudar o nome, não. Psicohistória existe, você chama Psicohistória. Aí, ó. Então, é um ramo das ciências sociais, não é tão poderoso quanto é no Fundação, mas existe. É uma coisa que, inclusive, as rebeliões psionicas talvez tenham sido um efeito colateral de uma previsão não muito bem feita de psicohistória. Mas a gente está, de novo, se precipitando, né? Os Villani sempre foram muito bons em ciências sociais. As ciências médicas deles, não tanto, mas as ciências sociais, excelentes. E eles começaram a tentar moldar a sociedade em algo em que eles conseguissem focar a rebeldia nata do ser humano, né? Porque todo mundo tem um quê de rebelde, né? Um grau diferente, mas parte do que faz a gente ser humano, né? E aí controlar esse instinto rebelde é com a intenção de preservar o Império, né? Se você já leva isso, você já leva isso em conta para preservar o Império e dar um escape para isso, você limita o perigo de se voltar contra o próprio Império. Exatamente, né? Exatamente. E eles canalizaram essa rebeldia humana na vontade de subir na ladeira corporativa, de atingir essas posições. Então no Império do Zírio Circa,
Primeiro Império, você tem uma coisa quase Game of Thrones, uma briga assim, faca na garganta um do outro, em que você tem líderes regionais meio que competindo um com o outro, assim, fazendo jogos um pouco mais questionáveis de um ponto de vista ético-morais, para tentar usurpar a posição do outro e subir nessa ladeira corporativa. E o Zero Circa foi seguindo assim por aproximadamente 2000 anos. Foram 2 milênios desse estado completamente estável, em que é o que eles chamam de Pax Villanica, que é assim, baseado no termo que se usa realmente pro ápice do Império Romano, né, que é a Pax Romanica. A Pax Villanica perdurou por 2 milênios. Até que um dia, num planetinha na beirada do espaço conhecido, um planeta esquisito, assim, um tal de Ferra, alguma coisa assim desse Gaia. tipo. Um outro ramo da família humana, independentemente, inventou o motor de salto. Aê, high five todo mundo aí, time Terra, tamo junto. Aê, time Terra! Aê, velho. Pois bem, a humanidade aqui na Terra, agora a gente chegou na Terra, algo na ordem de 2098, essa é uma data que eu sei. O motor de salto tinha sido recentemente inventado, ele foi originalmente usado para viajar dentro do sistema solar, né? Porque, em breve interlúdio, no Traveler, né? O motor de salto, ele é baseado em parsecs, que é uma unidade de distância real, né, usada na astronomia, que é aproximadamente 3.26 anos-luz. E o nível do seu motor de salto, né, salto 1, salto 2, salto 3, salto 4, é a distância máxima que o seu motor consegue fazer em um salto só. O salto 1, que é o primeiro que é desenvolvido, né, saltos mais altos dependem de um nível de tecnologia mais elevado, né? 3.26 anos-luz é menos... Eu já citei que ia falar, é menos do que o suficiente para chegar em Alpha Centauri, por exemplo. Exatamente. O salto 1, 3.26 anos-luz, é menos do que a distância entre a Terra e Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima. Então não deu para explorar muito além do nosso próprio sistema solar nesse período ainda. Não. Então, o que foi feito durante assim, a primeira década, depois de inventarem o motor de salto, é que ele foi muito usado para encurtar o tempo de viagem dentro do próprio sistema solar. Assim, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, né? Aí vieram os americanos, né? Obviamente, os americanos, eles falaram: nós vamos fazer uma audácia, nós vamos usar uma missão usando o motor de salto para ir para a estrela Barnard Star. E aí eles resolveram construir realmente essa expedição, que é a Star Leaper 1, que é o Salta-Estrelas, chamemos assim, né? O Salta-Estrelas 1. Construíram essa missão em que ela tem combustível suficiente para fazer 2 saltos para ir e 2 saltos para voltar, né? De 1 parsec. Então eles têm que ir fazendo... É por isso que é o leap, né? O saltitante. Ele vai como se estivesse pulando pedrinhas num lago, né? Ele vai pular o espaço interestelar entre a Terra e o Barnard Star. E eles foram. É uma estrela de verdade, né? É o que a gente chama de anã vermelha, mas é a segunda estrela mais próxima do sistema solar. Em 2096 foi quando eles partiram, o Star Leaper 1. E aí foram numa missão que eles estimavam que ia durar mais ou menos uns 2 anos. E ok, beleza, legal. Aí passou 2 anos e eles voltaram. Yay! Nossos heróis voltaram! Imediatamente. Galera, reunião secreta, por favor. O comitê ali se reuniu. Vamos peitar. E foi anunciado uma descoberta estonteante. Descobrimos vida alienígena. Meu Deus! Que incrível! Como eles são? Eles são uma gelatina? Eles são um polvo? Eles são o quê? Eles são o Kleber. O Kleber aqui. São humanos. São seres humanos. Pânico. Pânico, assim, não no sentido de caos social, mas é tipo confusão generalizada. O que tá acontecendo? Essa missão esbarrou em Barnard Star com um posto avançado bem fronteiriço do Zero Circa. Mineradores que estavam simplesmente minerando ali os cinturões de asteroides do sistema de Barnard Star, da estrela de Barnard, e entraram em contato. E caramba, o que é isso? O que a gente faz agora? E eles foram aos poucos aprendendo. Eles construíram também uma instalação no sistema da estrela de Barnard, começaram a ter contato com esses mineradores e eles foram aprendendo que, então, galerinha, na direção do núcleo galáctico, a partir do sistema solar, você tem um império de aproximadamente 12 mil estrelas, chamado o Grande Império das Estrelas. Eles são uma turminha barra pesada, que de modo geral não costuma tolerar estrangeiros. O pessoal ficou com a cara pálida, né? O sangue saiu assim do corpo e ficou... ferrou. E a Terra começou a se preparar, porque eles estavam pensando, cara, não vai dar bom. Eles vão vir, vão tentar incorporar a gente precisa fazer alguma coisa. E eles meio que ficaram assim, meio que se atinando, preparando assim, uma coisa meio tensa, até que em 2118, uma caravana
com 2 naves mercantes dos Villani, ignoraram sinais de controle de tráfego, né? Que nem torre de tráfego aéreo. Da base americana na Estrela de Barnard. E os americanos abriram fogo. Obviamente. O que um americano faria se não abrir fogo, né? Mas enfim. Vamos atirar primeiro, né? E foi declarada a Primeira Guerra Interestelar. Que dó. Cara, isso dava pra fazer um filme tão absurdo. Eu já fico imaginando, assim, o encontro dos humanos, sabe? Com humanos. Dos astronautas. Mas dos astronautas, assim, sabe? Tipo, NASA, se achando, não sei o quê. Com as comidinhas todas, né? De NASA, Paraná, roupinha, para... E de repente eles veem um monte de humanos com outra cultura, com outra forma de se alimentar. Com outro nível tecnológico, né? E aí vai lá e dá uma comidinha pro cara, o cara não tem nenhuma proteção no organismo dele contra bactérias e não sei o que, já morre metade da população do... Spoiler! Olha o spoiler, não acontece isso? Não estraga. Ai, meu Deus do céu, eu tô muito empolgada. Aí você tem que levar em conta também que os Zero Circa, nessa época, eles tinham um nível tecnológico de 11, a humanidade tava ali 9, indo pra 10. Não tava tão distante assim, né? Não tava tão distante, mas assim, a comida é diferente, pô. O salto, a questão é mais o motor de salto deles, né? Que era absurdamente melhor já, né? Já tinha, acho que 3, né? Salto 2. Salto 2. Eles, inclusive, é engraçado porque isso é uma nota de rodapé histórica. Existe uma espécie alienígena no universo do universo mapeado, no universo cartografado, chamado os WAPs, que são umas lagartixinhas fofas pra Dedé. Eu adoro os WAPs. E são super assim metódicos, eles adoram quando as coisas estão direitinhas, enfileiradas, bonitinhas. É como se fosse uma espécie inteira com um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Sei. Mas eles foram, por causa dessa organização deles, eles foram muito rapidamente bem adaptados para a cultura do Zero Circa, do Primeiro Império. E eles começaram a virar os burocratas assim mais desejados dentro do Zero Circa, porque eles eram muito bons de organizar coisas. E essa espécie foi tão colaborativa que eles foram, depois que foi inventado o motor de salto 2 no Zero Circa, eles foram a única espécie no Primeiro Império inteiro a ter autorização do Bureau Central de construir motor de salto de forma independente. A única espécie. De novo, só uma nota de rodapé. Bem legal, não, muito legal, muito legal. Bom, aí tá bom. Aí os americanos abriram fogo contra os mercantes, né, que estavam passando ali. Os mercadores que estavam passando por ali não ouviram o negócio, por favor, sai da proximidade da base. Enfim, a questão é que foi conflagrada a Primeira Guerra Interestelar, que para a humanidade da Terra, né, os terráqueos, eu vou começar a usar o termo terráqueo para falar pro pessoal da Terra, que é o termo usado na própria ficção do Traveller, né, e tira um pouco a ambiguidade. Os terráqueos era uma guerra para a própria existência, né? Era uma guerra existencial. Se eles perdessem, acabou. Para os Villani, era uma palhaçada. Era uma terça-feira. Eles nem se deram o trabalho de mandar uma frota de verdade. Eles mandaram assim, uma frota punitiva, assim, como se tivessem mandado 2 viaturas de polícia e acabou, sabe? Nossa. E o primeiro embate que aconteceu na Estrela de Barnard foi... A frota humana foi dizimada. Foi, assim, um massacre. A frota das várias nações da Terra colaborando para construir uma frota. A frota foi dizimada. Os Villani olharam e falaram: pronto, você aprendeu sua lição, não faça isso de novo. E voltaram para casa. A Terra aprendeu a lição, só que aprendeu a lição errada. A lição errada do ponto de vista dos Villani. Eles usaram essa experiência para bolar novos planos de guerra, bolar novas naves espaciais mais adaptadas para o combate interestelar, e pela primeira vez na história, todas as nações da Terra se unificaram em uma facção só. E foi criada... o sonho do Watchmen, né, cara? Acabar os problemas na Terra porque temos um inimigo em comum agora. Pois é. Nessa pegada aí. Pois é. Muito bom. A ONU já tinha se tornado quase um governo planetário, né? Foi o Tratado de Nova York, foi assinado, eu acho que foi assinado esse ano, inclusive, no universo do Traveller, em 2024. Mas o Tratado de Nova York foi assinado meio que unificando, assim, aumentando os poderes da ONU, mas depois desse primeiro embate, a ONU se transformou na Confederação Terrana. Todas as nações se juntaram, botaram as diferenças de lado e se focaram em se proteger contra o avanço vilão. Os Villani acharam que, bom, esse pessoal, esse povo aí aprendeu a lição.
Não vai vir com essa palhaçada de novo. Grande erro. Grande erro. Começaram a ter, assim, os conflitos mais frequentes. Foi deflagrada a Segunda Guerra Interestelar, em que a Terra meio que foi e tentou tomar de volta Barnard Star, conseguiu, e os Villani mandaram de novo duas viaturas de polícia na prática. Vamos parar com isso? Dessa vez foi indecisivo, né? Não foi uma vitória esmagadora dos Villani. Foi uma coisa assim que ninguém ganhou, ninguém perdeu. Ok, estranho. Cara, os Villani estavam cometendo o erro de quem tá tratando com antibiótico e não tá terminando o serviço. E aí, as bactérias, que seriam, no caso, nós, terráqueos, foram melhorando o processo ali através da seleção. Muito bem observado. E aí, assim, para não ficar me alongando muito, essa era, que é o chamado a Era das Guerras Interestelares, é muito fascinante. Inclusive, tem todo um livro que é o GURPS Traveler, Interstellar Wars, que é publicado justamente sobre toda essa parte dessa história da série. Eu tava lendo isso ontem, inclusive. É muito bom, maravilhoso. Eu gosto muito dessa série, mas avançando um pouco, já existia descontentamento dentro do Zero Circa com o status quo. Ele não é, assim, esse negócio, esse monolito cultural que os Villani realmente queriam. Todo mundo que tá na base de um sistema claustrofóbico, opressor, tem uma certa vontade de desmantelar esse sistema. E isso era verdade para o Zero Circa também. E durante o curso da Terceira Guerra Interestelar, a humanidade, os terráqueos, conseguem avançar e tomar um mundo que era originalmente dos Villani. E foi a partir desse momento que os Villani começaram a levar a sério essa história. Tá. Opa, assim, tomaram um mundo? Assim, um mundo de 12 mil, né? Tipo, não é exatamente perda, mas ainda assim é preocupante. Mas é um achievement absurdo, né? É uma conquista absurda para uma coisa que eles consideravam vermes, né? Sim. E nesse mesmo período de tempo, entre a Primeira Guerra Interestelar e o final da Terceira, a humanidade da Terra conseguiu atingir paridade tecnológica. Porque a Terra unida, né, cara? Todo mundo trabalhando junto, dá pra resolver os pepinos todos, né? Pois é. E a questão a estabilidade política e estrutural do Zero Circa realmente faz com que o Primeiro Império consiga perdurar por milênios, mas ao mesmo tempo transforma ele em uma coisa petrificada, enrijecida, inflexível. Então surge algo que não foi planejado quando foi criado esse sistema, que é uma facção externa, e o aparato político do Zero Circa simplesmente não está adequado para lidar com isso. Eles vão procurar qual o precedente histórico para lidar com essa situação. Não tem nenhum, né? Não tem. E aí também eles demoram para começar, o governo central lá do Bureau Central, eles demoram para reconhecer a ameaça que os terranos realmente apresentam, e aí a situação começa a espiralar para fora de controle. Quando é tomado um mundo Villani, e eles veem quão rápido os terráqueos incorporam esses novos Villani de uma forma, assim, equânime. Não é uma imposição cultural, não é uma colonização agressiva. Eles chegam lá e, pô, galera, bem-vindos aqui, vocês são parte da Confederação Terrana agora. Temos bolo. Eles veem, caraca, cara, existe uma outra forma de viver. Existe um outro jeito. E aí começa a centelha acendida dentro do Zero Circa. Então, o Zero Circa começa a ser atacado por fora pelos terranos, que são um mundo. O que um mundo vai fazer contra 12 mil? Vai plantar um germe. O germe da ideia que existe uma outra forma de viver. E isso começa a se espalhar como fogo através do Zero Circa. Em regiões completamente assim distantes da fronteira Solomani, que é onde está rolando esse conflito, começa a surgir esses focos de rebelião. Então começa a ter pequenas pipocas assim de guerra civil dentro do próprio Zero Circa, e a humanidade plantou um outro germe. Um germe literal. Aí veio a parte que a Lina tocou aí da incapacidade deles de terem desenvolvido os anticorpos que aguentariam que os nossos terráqueos aqui aguentaram por milênios, né? Pois é. A Terra, né, não era sabido na época, mas a Terra é o planeta natal de todas as diferentes subespécies de humano, né, no universo, do espaço mapeado, um espaço conhecido. E, o contato com doenças nativas da Terra foi catastrófico. Taxa de mortalidade altíssima, muita virulência, e o pessoal da Confederação Terrana fez um esforço humanitário. Eles tentaram encontrar formas de vacinar esse pessoal, e eles fizeram e mandaram meio que ondas humanitárias para dentro do território do Zero Circa para tentar ajudar, e isso também conquistou muito respeito do povo do Zero Circa. Tipo, caramba, eles estão... Em vez de usar como arma e tomar tudo, os caras estão vendo que o estrago é além do controle até deles. Sim. E aí, realmente, isso só fomentou ainda mais aquele espírito de as armas companheiros, rebelião francesa, acabar com esse burô, essa burocracia, essa burguesia. E
Eventualmente, cara, teve a Primeira Guerra, Segunda Guerra, Terceira Guerra Interestelar, Quarta, Quinta, Sexta, Sétima, Oitava, Nona. Foi um período de 200 anos de guerra quase que ininterruptos, com pequenas pazes de algumas décadas no máximo entre elas. E ao final disso tudo, o próprio Zero Circa estava meio que ruindo por dentro, porque ele já era uma estrutura assim que estava meio apodrecida, sabe? É que nem um piso que já foi carcomido com o tempo, que de repente você bota um móvel pesado em cima. Ele cede. E aí ele meio que foi caindo por dentro e a Confederação Terrana, nesses 200 anos, começou a incorporar esses mundos do Zero Circa e foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí começaram a marchar em direção ao núcleo do Zero Circa, Vland. E conforme eles iam indo, diferentes espécies que tinham sido subjugadas pelos Vland foram se juntando também. Junto os Geoni, os Luriani, você tem os Vegans. Cara, aí é muito engraçado, porque são da estrela Vega, né? Eles são conhecidos como veganos. Os veganos, tô ligado. Tem uma notinha de rodapé sobre veganos não são pessoas que exatamente não são as pessoas que não comem carne ou derivados dos animais, são pessoas da estrela de Vega, né? Basicamente essa confusão aí. Daquele subsetor de Vega. O nome, aí sim, o nome deles para a própria espécie, se eu não muito me engano, é Mangui, é o nome como eles chamam a própria estrela deles, mas eles são muito legais, cara, é um alienígena, bem alienígena, sabe, eu gosto muito do jeito que eles são, muito maneiro, mas eles foram os primeiros aliados da Terra, né, porque eles estão muito perto do sistema solar, mas enfim, foi criada essa precisão e foi marchando em direção ao núcleo do Zero Circa, e aí chegam lá e tá bom, a gente admite derrota, e assim, um único sistema derrota um império de 12 mil estrelas, é aí que essa história tão bonita começa a ficar um negócio um pouco tenebroso. Porque essa vitória dos terranos sobre o grande império vingente, os que tinham monopólio da viagem interestelar, o império mais poderoso conhecido, que era o Zero Circa, cria um orgulho que é muito facilmente transformado em algo muito mais questionável. Um senso de superioridade, talvez. E aí a coisa começa a ficar um pouco feia. A Confederação Terrana incorpora todo o espaço do Zero Circa como parte de si. E eles declaram, agora esse é o Rule of Man, é o reinado do homem sobre essa região do espaço. E eles meio que viram, centralizam e rola uma... Tem uma maracutaia ali no meio, tem o Stigebarra, que é um... Stigebarra é o nome dele, é um nome espanhol, Stigebarra. Ele é um almirante na marinha da Confederação Terrana, ele meio que dá um golpe de estado, ele se declara imperador, porque ele percebe que a forma como a Confederação estava tentando administrar ia causar ruína. Isso é uma... Agora a gente vai ter que entrar rapidamente em geopolítica, organização social, mas tem uma crueldade, uma coisa muito cruel, uma realidade muito cruel, que é... Se você tem uma população muito grande e você quer controlar essa população, quanto mais autoritária a forma de governo, mais fácil é controlar essa população, né? Isso é porque a tendência natural, se você tem uma coisa muito liberal, é essa população se fracionalizar em grupos menores. E então o Stigebarra, ele vê que a Confederação vai adotar esse modelo mais fracionado e ele acha que, cara... Vai enfraquecer totalmente, né? Não vou deixar isso acontecer. Ele se declara imperador. E ele declara um segundo império, que é o Rule of Man, esse reinado do homem. E eles adotam esse termo, Solomani, para se referir aos humanos da Terra, né, que até agora eram os terranos. Só que, cara, o Rule of Man, o reinado do homem, tem um segundo nome. Um nome que é usado pelas pessoas que, já na época do Terceiro Império, olham para trás para essa parte da história com um olhar menos generoso, né? Em inglês eles chamam de The Ramshackle Empire. Que você poderia traduzir talvez como tradução livre como o Império dos Farrapos. Porque eles pegam esse maquinário político já existente dos Villani, colocam almirantes terranos, colocam figuras assim que não foram pessoas que foram treinadas desde o nascimento, tal qual a caste política dos Villani, que não conhecem a burocracia, que não conhecem os procedimentos, todo essa estrutura já existente, e as coisas começam a desandar. Eles conseguem adiar esse colapso, porque acontece no universo do Traveler algo que acontece no mundo real também, que é a globalização. A globalização, ela é uma faca de dois gumes, porque por um lado, sem a globalização, a gente nunca teria conseguido atingir o nível de prosperidade econômica que a gente tem hoje em dia. Só que, como a gente viu durante a pandemia, essa interdependência entre as diferentes nações, ao mesmo tempo, cria uma fragilidade inerente ao sistema, que é que se essas conexões são cortadas de forma forçosa, o sistema colapsa.
Você perde completamente a autonomia, né? Você estava dependendo ali e acabou, né? E também você para de aprender a lidar com algumas coisas, já que você pode poupar esforços para outras atividades e isso, no passar do tempo, vai levar a isso. E o que acontece depois que o Ramshackle Empire assume o controle é que viagem interestelar começa a ficar mais escassa, principalmente nas fronteiras. No início são nas fronteiras, porque eles não conseguem mais coordenar entre si. De uma ponta do Império até a outra, são 2 anos para ir de uma ponta a outra. Então, se você quisesse mandar uma mensagem de um lado para o outro, você teria que esperar 2 anos para ir, 2 anos para voltar. Então, eles estavam ali com uma estrutura, uma organização em que eles não sabiam administrar. Então, certas regiões nas fronteiras começaram... Não, isso não está funcionando. A gente vai declarar a independência. Declarava a independência. E cortavam os laços com o reinado humano, do rule of man, reinado do homem. E isso ele foi se esfacelando até que, eu acho que em menos 1776 no calendário imperial, né? Porque o calendário imperial ele tem um ano zero, que é o ano da fundação do Império. Anos depois da fundação do Império são positivos, anos antes da fundação do Terceiro Império, você está falando, né? Do Terceiro Império. Eles, no ano menos 1776, no calendário imperial, tem um pedido da região de Antares, do setor de Antares, para o Banco Central do Rule of Man, de quitarem uma dívida. Na verdade, não é nem quitar uma dívida, é para sacar um dinheiro mesmo. Recursos para, poder fazer ali processos públicos, etc e tal. E é negado. E aí eles percebem que a economia tá esfarrapada. Não tem mais dinheiro, não tem mais como fazer. E eles, não, acabou, chega. Não. A gente precisa botar ordem na bagunça nós mesmos. E aí, essas diferentes regiões do Império vão perdendo comunicação uma com a outra, vão se distanciando, só que aí vem a facada, né? Que elas são interdependentes de si. Então, os mundos que são mais tecnologicamente avançados, que costumam ser aqueles com maior população, alguns deles não têm agricultura suficiente para alimentar todo mundo. Então eles começam a ter fome. Alguns mundos que têm pouca população, mas são nocivos para a humanidade, por exemplo, tem uma atmosfera tóxica, eles param de ter importe da tecnologia que eles precisam para manter o sistema de suporte de vida funcionando. Então, em várias regiões do espaço, você começa a ter civilizações regredindo, mundos que vão começando a se tornar ilhados, e só aqueles que conseguem se sustentar conseguem sobreviver. E começa o processo que é chamado de A Grande Noite, que são quase 2000 anos entre a queda do Rule of Man e a volta do comércio interestelar, em que todos esses mundos vão se isolando, a viagem interestelar fica cada vez mais escassa, esses mundos vão ficando abandonados, largados à própria sorte, e você tem todo esse retrocesso. Tudo aquilo que tinha sido construído durante a era do Zero Circa, sabe, assim, opressor, imposição cultural, uma hegemonia questionável, mas trouxe uma prosperidade que não tinha existido funcionava, antes. Né? Agora é caos. E a situação fica periclitante. Várias sociedades morrem, rola um retrocesso, a humanidade começa a olhar para dentro de si, e a civilização interestelar morre, de modo geral, né? No sentido de que volta a ser só ilhas isoladas na imensidão do universo. Então, você tem esses pocket empires, esses impérios de bolso que vão pipocando, pipoca ali e some, pipoca ali e some. Até que um desses pocket empires não some, que é a Federação de Sileia, S-Y-L-E-A-N, Sileian Federation, no original. Que é um planeta, assim, não muito notável, tem uma espécie humana nativa, né, que são os Sileians, que foram subjugados pelo Zero Circa enquanto ele ainda existia, e eles meio que criam uma federação comercial entre si. E história vai, história vem, eles têm esse grupo assim, de mais ou menos uns 40 sistemas solares entre si, eles têm comércio pegando forte, engatado forte, tem uma vertente também dessa de meio de corporação, tem uma importância, o Senado da Federação ele é muito ligado a essas corporações importantes que estão fazendo esse comércio interestelar, e tem um industrialista, que é um líder da indústria, que ele de repente ele é cometido de uma visão. O comércio fluía livre na época do Zero Circa. E se eu conseguisse recriar isso? Esse homem é o Cleon Zunasto, que eventualmente vai ser conhecido como Cleon I, o imperador, primeiro imperador do Terceiro Império. Ele tem essa visão e uma das empresas dele cria uma nova forma de gerar energia, conhecida como Fusion Plus, que é um novo tipo de reator de fusão nuclear que é muito mais compacto, muito mais eficiente e muito mais fácil de operar do que o que existia. E ele percebe que ele tem nas mãos dele algo que é comparável ao que o motor de salto foi para o Zero Circa, que é algo que só ele sabe fazer, é algo que vai ser muito útil para muita gente, e ele abre um sorrisão no rosto e fala, é agora, meus amigos. Ele faz uma maracutaia política, ele meio que toma o controle do Senado, ele faz... Aí a história se divide, né?
Isso é uma coisa legal do Traveler também, que tem parte da história em que existem narrativas diferentes sobre o que aconteceu. Que é exatamente que nem a vida real, né? Você, dependendo de quem escreve a história. O Cleon é visto no Império como um herói, mas existem vozes que falam que talvez as táticas que ele tenha usado para criar o Império, o Terceiro Império, não tenham sido tão legais assim. Mas enfim. Meu Deus do céu, o Cleon não é o mesmo nome do imperador do Foundation? Falei que é inspirado? Deus do céu! Eu tô pirando aqui. Mas o Cleon, primeiro, ele tem nas mãos esse Fusion Plus, que é uma excelente forma de energia, facíssimo de operar, você basicamente só precisa jogar água ali no tanque de combustível e ele gera energia fusão nuclear. E aí ele junta todos os outros industrialistas da Federação Silean Federation, e ele meio que manobra política, ele faz com que eles aprovem um plano audacioso, que é: nós vamos, através de um trabalho historiográfico aqui um pouco questionável, mas tudo bem, traçar uma linhagem entre nós, a Federação Silean, e o Rule of Man. E a gente vai declarar que a gente tem a intenção de restaurar o Império, criando o Terceiro Império. E é daí, inclusive, que é engraçado, porque o nome Terceiro Império não existia o Segundo e Primeiro Império. O Ziro Sirka e o Reinado do Homem começam a ser conhecidos como Primeiro e Segundo Império por causa posteriori. Do terceiro, né, da declaração do Terceiro Império. Como essa forma de encarar a história que cria essa sensação de continuidade e legitimidade para a expansão da Federação Sileana. E aí eles começam a avançar. E eles chegam num mundo novo. Boa tarde, você tem um momento para ouvir falar sobre Fusion Plus? E aí, muito legal aqui, você bota água, essa energia, chuncha legal. Só que, se você quiser comprar isso aqui, você vai ter que assinar esse contrato que diz que você vai fazer parte do meu império. Aí os termos são os seguintes: você tem a administração própria, mas você tem que pagar os impostos, e a gente vai ter um nobre, a gente vai elevar algum membro aqui da sua comunidade planetária, vai virar um nobre que vai ser nosso representativo, que vai dialogar entre você e a gente. Beleza, começou a expandir. Não parece tão ruim esse negócio, né? Até porque você tá vindo aí de milênios de escuridão, isolamento, e agora você tá recebendo aí uma peça nova de tecnologia capaz de agora, melhorar a sua vida. Né? Tem um lado escuro isso também. A expansão imperial do Terceiro Império, ela tem uns episódios mais complicados. Tem algumas coisas questionáveis, sabe? Porque a expansão do Império, do Terceiro Império, ela foi toda calcada do ponto de vista de maximizar o lucro de corporações. Então, sim, a estrutura política do Terceiro Império realmente é uma nobreza. É uma coisa meio feudal. Você tem um imperador que é apoiado por todos os nobres que formam o império, mas muito poder é controlado pelas 13 megacorporações imperiais, que na época que foi fundado não eram 13. Tinham algumas já, de cabeça eu não sei, mas tinham inclusive, olha que engraçado, as 3 megacorporações que eram antigamente os 3 burôs do Ziro Sirka. Aí, ó. Elas sobreviveram esse tempo todo em Vland como entidades políticas, né? Continuaram como corporações mais tradicionais, e na época em que se passa o presente, né? Elas são 3 das 13 megacorporações imperiais. Então toda essa ótica, toda essa estrutura política do Terceiro Império, conforme ele vai se expandindo, é toda calcada em como a gente maximiza as vantagens econômicas que traz esse comércio interestelar. A gente está fomentando o comércio interestelar. E mundos mais retrógrados, parte da política que eles usaram foi de dar o Fusion Plus para alguns membros daquele mundo. Então, tipo, uma nação só. E aquela nação prospera. E ela vai expandindo, ela vai conquistando o resto do planeta. E ela meio que faz todo o trabalho sujo de unificar aquele planeta pro Império. Então tem uma coisa assim, o Império, ele na verdade, ele não é colonizador no sentido de invasão direta, né? Mas ele é insidioso. Ele controla através dessa influência e do monopólio tecnológico e comercial. Soft power também dá conta do resto e vai tomando conta de tudo. Até porque acho que eles perceberam que não dá pra você controlar tudo, né? Então controla o que é... Controla o que é controlável e deixa o resto. E o que dá, e o que é controlável e o que é bom de retorno financeiro, né? Assim. Pois é. O Cleon Zunasto, ele aprendeu as lições que a história forneceu para ele, da queda do Ziro Sirka, da queda do Reinado do Homem, e ele incorporou isso no plano dele de império. É uma parte fundamental, é justamente não tentar controlar o que você não pode controlar, mas tem um quê de Estado hídrico, que é um tipo de governo que a China imperial era o que eles chamam de Estado hídrico, em que o controle é exercido pelo controle a um recurso fundamental, que na China imperial era justamente controle de água potável para a plantação de arroz, né? Que
usa muita água, a burocracia chinesa, no Império Chinês, ela conseguia controlar um pouco a distribuição, como esse recurso ia ser distribuído, e com isso eles exerciam poder, né? A forma como o Terceiro Império exerce o poder é muito parecida com isso, porque uma das prerrogativas que ele pode exercer é interdict, né? Fazer uma interdição a um mundo. Que tipo, você quebrou uma das minhas leis, das pouquíssimas leis que eu imponho, perdão, meu amigo, sem comércio interestelar para você. Eles fazem um bloqueio. Isolamento total. Pois é. Então eles controlam dessa forma mais insidiosa, né? E aí, cara, a história do Terceiro Império são 1105 anos de história. E é a parte mais bem documentada. Cara, se eu passei 2 horas falando da parte menos bem documentada do universo, imagino quanto eu poderia falar da história do Gabi, eu vou te chamar de novo pra gente pegar do Terceiro Império em diante, tá? Cara, por favor, vou aproveitar suas férias. Né? Porque aí o pessoal consegue ter uma noção geral, né, do cenário mesmo de Traveler. É o seguinte, Traveler é um negócio muito rico, mas não se sintam intimidados. Porque esse universo, né, o universo do espaço cartografado, ele foi criado e existe como um auxílio ao árbitro. A ideia é você pegar o quanto você quiser ou precisar e mudar o que você quiser. Então, em nenhum momento se sinta intimidado de saber ou não as coisas. Ou de usar tudo, né? Também. A ideia é exatamente, você pega o quanto dele você quiser, você muda o que você quiser e ele existe para você pegar ele nos seus braços e transformar ele em algo seu. Então, cara, eu só sei de tudo isso que eu sei do Traveler porque, em primeiro lugar, eu sou um baita nerdola. Em segundo lugar, eu só sei dessas coisas todas porque se eu escrevo numa capacidade oficial, eu tenho que conhecer, é uma obrigação minha, né? Sim. É um lore master, né, cara? Saber. Mas você na sua mesa, você sendo árbitro, você, cara, usa o que você quiser, não usa, cria algo seu, o importante é você estar se divertindo. Esse universo todo existe em função da sua diversão e de facilitar a sua vida. É isso que eu tenho a dizer. Cara, perfeito. Eu peguei muito disso, tá? Porque o que eu conhecia era o bare bones, o básico do Traveler, e já tinha que mestrar, e eu fui colocando coisas minhas no meio, e aí eu fui, enquanto mestrava, aprendendo coisas novas e funcionou perfeitamente pra campanha. E dane-se que, sabe, o meu Segundo Império não era exatamente igual ao Segundo Império. Sabe, se você inventou um negócio que ficou legal e você quer ainda assim continuar usando o cenário do universo cartografado e tudo mais, porra, manda bala que é pra isso que serve mesmo o Traveler. Exatamente. E o que eu acho lindo é que ele é super rico, mas ele é tão vasto que mesmo sendo rico, ainda existem buracos que você pode preencher com o que você quiser. Perfeito. É isso aí. Então, E cara, é isso. Valeu demais de novo, Gabi, pô, sensacional. A gente vai trocar mais ideia no futuro, muito em breve. E Lina, agora manda beijo pra galera aí e fala do Catarse aí rapidinho, do Late Pledge. Valeu, pessoal, adorei essa conversa. Fiquei cada vez, assim, conforme o Gabi ia contando a história, eu fiquei cada vez mais empolgada pra jogar. Já tô jogando, né? Segunda mesa de Traveler que eu jogo. Sim. A aventura do Bruno tá muito, muito legal. Então, se vocês ainda não tiveram oportunidade de assistir, tá no comecinho. Dá pra Então pegar. dá pra pegar. Às quintas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no YouTube, a gente tem as nossas lives de Traveler. E, Gabi, você foi, assim, incrível. A forma como você explica não é só questão de conhecer, porque às vezes a pessoa conhece e ela não sabe explicar, né? Ela não consegue trazer pra gente, assim, essa riqueza de forma tão fácil de entender. Então, foi demais o podcast, adorei. E a Lina esqueceu, mas estamos com o Late Pledge em catarse.me/TravelerLP. O link tá em algum lugar aqui nessa postagem que você tá ouvindo. É uma segunda chance para quem ficou de fora do primeiro financiamento coletivo, que deu certo. Traveler já é uma realidade, já está em produção. E se você quer garantir o seu livro básico com preços de Late Pledge, né, que é o mesmo preço do financiamento coletivo original, é sua chance agora. E a gente colocou uma novidade nessa campanha de Late Pledge, que é justamente o livro digital Voragem, que mostra o cenário de Traveler da visão do Bruno, nosso amigo Bruno Lira, e ele inventou umas paradas muito doidas. É um universo diferente, que tem algumas espécies novas, que a gente está jogando na quinta-feira
nas lives aqui do canal da RPG Planet, e que vai ter um mini bestiário também com algumas criaturas aí do espaço para você colocar, que pode servir tanto para o seu jogo oficial, no cenário oficial de Traveler, quanto no seu cenário próprio que você criar em casa e por aí vai. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente se vê na próxima aqui no podcast da RPG Planet. E de novo, beijo, Gabi. Obrigado demais. A gente se vê numa próxima. Valeu, Obrigado, gente. galera.